Graça e paz, igreja, amém? Amém. Uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, louvando e adorando esse Deus único que criou os céus e a terra. Esse Deus que se relaciona conosco pessoalmente e que tem nos abençoado. Vamos continuar a nossa série de mensagens do Sermão do Monte. E hoje vamos acrescentar mais uma bem-aventurança, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas antes eu quero fazer uma oração. Pai eterno, nosso amado Deus, nesse momento queremos te pedir que durante a exposição da tua santa palavra, teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes, nossos corações, para compreender perfeitamente a tua vontade. E não apenas compreender, mas aplicá-la cada dia. Nos abençoa, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Do verso 1 até o verso 7. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Recapitulando as mensagens que foram trazidas aqui à noite, Jesus termina esse capítulo 5, do verso 43 ao verso 48, mostrando que devemos até amar os inimigos. E que o alvo é: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta perfeição está relacionada ao amor que devemos ter a Deus e ao próximo. Sabemos que o vínculo da perfeição é o amor. A conclusão vai lá para o capítulo 7, do verso 24 ao 27. Não adianta apenas a gente ouvir a palavra, ouvir as orientações, o ensinamento, sem praticar. Por isso, a conclusão é ouvir e praticar. E Jesus faz uma comparação do homem sábio com o homem tolo para explicar isso. E aí começamos aqui no capítulo 5, essas bem-aventuranças que são a felicidade em Deus e a felicidade de ser discípulo. Lembrando que todas essas bem-aventuranças estão fundamentadas na fé. Felizes são aqueles que são alcançados pela graça do nosso Deus. Lembrando que graça é um favor imerecido. Para entendermos esse alcance maravilhoso da graça, podemos exemplificar com o entendimento que Deus nos dá, a revelação que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Ele morre na cruz por nossos pecados, nos perdoando ali, nos redimindo, se colocando em nosso lugar na cruz. E quando nós entendemos isso, o nosso coração é rendido a Deus e somos abençoados com essas bem-aventuranças. Essa felicidade, ela não depende de circunstâncias. Lembram que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos porque expulsou um espírito imundo, um espírito adivinhador de uma jovem, e os seus senhores
porque perderam um lucro, colocaram eles na prisão. E ali na prisão eles estavam louvando e adorando a Deus. A felicidade que Deus nos dá não é baseada nas circunstâncias temporais, mas principalmente no nosso relacionamento com este Deus triuno, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Essas virtudes, essas bem-aventuranças, são características também dos discípulos, dos servos e das servas do Senhor. A primeira bem-aventurança está relacionada à humildade. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa humildade de espírito, essa pobreza de espírito, significa depositar toda a nossa confiança em Deus. Eu lembro aqui da parábola do rico e do Lázaro. O rico na parábola nem tem nome, mas Lázaro é identificado pelo nome. Um vai para o céu, para o seio de Abraão, e o outro vai para o Hades, um lugar de tormento. Eu pergunto para vocês, qual dos dois estavam felizes? Certamente Lázaro, que estava num lugar bem melhor. Então, pobreza de espírito ou humildade de espírito significa depositar sua confiança em Deus e não nas coisas deste mundo. Reconhecer que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. A segunda bem-aventurança é: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Esse chorar é muito mais que emoção, muito mais que uma reação do nosso organismo que provoca lágrimas. Chorar é ser sensível ao próximo, ter compaixão do próximo, agir em favor do próximo. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Um exemplo de mansidão nós encontramos em Moisés, que tirou o povo através da mão forte de Deus, com as 10 pragas, tirou o povo do Egito e levou até a terra prometida. Ele é caracterizado na Bíblia como um homem manso. Afinal, para conduzir 600.000 homens de idade de serviço militar, se nós colocarmos as esposas, os filhos, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Este homem levou o povo, cumpriu a sua missão. Mas o maior exemplo de mansidão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Isaías 53, verso 7, está escrito: Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sua missão, ou a missão de Jesus, era obedecer e glorificar o Pai através do serviço aqui na terra. E o serviço incluía a morte de cruz. Toda paixão, toda dor provocada pela cruz simboliza justamente isso que eu estou falando. Ele não repeliu, ele não agiu com violência, pelo contrário, ele se entregou. A quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça está relacionada à justiça de Deus. E todas essas bem-aventuranças que nós estamos comentando aqui nesta noite estão correlacionadas entre si, são virtudes e características dos discípulos e apontam para Jesus Cristo. Essa justiça que vem de Deus, ela é realizada, efetivada na cruz, porque nós somos considerados como injustos. A palavra de Deus diz que não existe nenhum justo sequer,
na face da terra. Por isso, Jesus toma o nosso lugar na cruz, fazendo e cumprindo a justiça de Deus. Gálatas 3, do verso 13 e 14, refere-se a isso. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo. Então não há mérito ou justiça própria em ninguém. Todos nós somos pecadores. Como está escrito, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Deus, por sua maravilhosa graça, nos salvou através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. A quinta bem-aventurança, e essa vai ser a maior ênfase, é essa a mensagem desta noite, é: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra grega que significa misericórdia é eleimon. O grego do Novo Testamento é uma tradução das línguas originais do Velho Testamento, do hebraico e do aramaico. A palavra hebraica quer dizer Shezad. Shezad é a capacidade de entrar em outra pessoa virtualmente, podendo ver com os olhos delas, pensar com a sua mente, sentir com o seu coração. Isso é uma comparação. Experimentar algo em total identificação com o outro, ter uma simpatia, compreender o que a pessoa está passando. Em última análise, foi isso precisamente que Deus fez conosco. Em Jesus Cristo, Deus se tornou homem. Emanuel significa Deus conosco. E isso não foi feito de modo virtual, mas foi feito de modo real. Hoje, a maioria das pessoas usam a tecnologia. Se relacionam com o outro através de redes sociais, virtualmente. Tem pessoas que não têm nem amigos de carne e osso. É só virtual. Mas Deus não. Deus se tornou carne em Jesus Cristo. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele experimentou todas as nossas aflições, principalmente na cruz. No Getsemane, por exemplo, ele estava em profunda agonia, a tal ponto que suas gotas de suor eram como gotas de sangue. A ciência diz que provavelmente a agonia foi tão grande que os vasos sanguíneos superficiais se romperam. Ele veio aos homens como um homem. Veio para ver as coisas com os olhos de homem e sentir com o coração de homem. Ele identificava-se como filho do homem, mostrando perfeitamente que ele era uma pessoa, um ser humano. Deus sabe como é a vida, porque Ele viveu aqui. Jesus Cristo viveu aqui. Teve experiências, teve necessidade, teve fome, ficou cansado, teve sede. João capítulo 16, verso 33 está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus experimentou. Ele teve misericórdia. Ele se tornou um ser humano. Ele olhou com os olhos humanos.
Deus veio até os homens, mas não veio como um Deus longínquo, indiferente. Ele veio como ser humano. A suprema instância, o lugar mais alto da misericórdia de Deus está na vinda ou no envio do seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Enquanto o nosso Deus é misericordioso, e a palavra de Deus e os salmos registram isso de modo grande, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e são as razões de nós não sermos consumidos. O nosso Deus é assaz benigno e misericordioso. Enquanto Deus é misericordioso, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios sentimentos e não têm tempo e energias para preocupar-se com os sentimentos dos outros. Quantas pessoas sofrem nesse mundo? E nós podemos ser bênção. Quantas pessoas querem ser ouvidas, querem desabafar, querem falar, e às vezes nós nos fazemos de surdos, não temos misericórdia. Passamos muitas vezes por pessoas nas ruas, e essas pessoas totalmente miseráveis, e apenas olhamos, não fazemos nada, não gastamos tempo nem energia com os outros. E a palavra de Deus nos chama para ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. Ser misericordioso é perceber o que o outro, seu irmão, irmã, está passando, e ir ao encontro dele, como Deus fez conosco quando enviou Jesus Cristo para este mundo. Ocorre muitas vezes que quando queremos ser bondosos, a única bondade que somos capazes de oferecer é aquela que nós pensamos ser adequada, não aquela que a pessoa necessita. É o exemplo de Marta e Maria. Jesus resolveu ir para a casa de Lázaro. Tinha essas irmãs, Marta e Maria, lá na aldeia de Betânia. Certamente Jesus queria um lugar para um refrigério, porque Jesus era contatado por muitas pessoas. Quando ele chegava num lugar e as pessoas sabiam que ele estava ali, ele curava todos os enfermos daquela cidade. E não tinha tempo nem para ele mesmo. Quantas vezes ele ficou com fome? Quantas vezes ele teve que subir ao monte para orar, para ficar sozinho? Certamente ele procurou a casa de Lázaro para ter um momento de refrigério, de paz. Estava ali um hóspede tão importante que Marta começou a preparar as coisas porque queria tratar bem Jesus. Geralmente assim, quando você recebe alguém em casa, não é? Primeiro você combina o dia que vai receber a pessoa em casa e começa a arrumar toda a casa. Certo? Você arruma toda para receber aquela pessoa, tá? Receber os amigos. Marta estava assim, estava apurada, enquanto a sua irmã sentou-se para ouvir o que Jesus tinha para falar. Era uma oportunidade única, talvez, uma oportunidade única de ouvir o Mestre. Maria ficou ali, Marta ficou apurada ao ponto de chegar para Jesus e pedir para Jesus: olha, não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Manda minha irmã me ajudar. E Jesus disse para Marta: Marta, você está fazendo muitas coisas, apenas uma é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós não conseguimos oferecer para a pessoa
aquilo que ela realmente precisa. E oferecemos aquilo que nós achamos que ela precisa. Quão feliz é o ser humano, capaz de ter misericórdia dos outros, sentir como eles, ver com seus olhos, pensar com seus pensamentos, porque quem pode identificar-se deste modo com os outros, verá que foi isso que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Jesus se identificou com a humanidade, ou melhor, Deus se identificou com a humanidade quando Ele vem e nasce aqui. Deus escolheu a mulher, Maria, e com a ação do Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, nasce, conhecido em forma humana. Deus age nos movendo também com seu Santo Espírito, para que nós exerçamos esta misericórdia com alegria. Romanos 12:8. Mas não podemos criar expectativa de recompensa. Não podemos agir com misericórdia pensando em receber alguma coisa em troca. Não, porque a misericórdia está alicerçada na graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça. Fomos alcançados por essa misericórdia. E Deus age através de nós. Não há uma expectativa. Apenas devemos agradecer e agir com a ação do Espírito Santo. Misericórdia também não é complacência. Não é indiferença com o erro. O senso de misericórdia também está baseado na justiça de Deus. Temos um Deus justo e santo. Um Deus que não convive com o pecado. Por isso, Jesus também não foi complacente com os pecadores. Havia um homem lá no tanque de Betesda e uma multidão que ficava em volta do tanque. Conta-se a história que em determinado momento aquelas águas eram movimentadas e quem pulasse primeiro era curado. Aquele homem tinha 38 anos, enfermos, estava na sua maca, mas não tinha ninguém para ajudá-lo, não teve ninguém com misericórdia dele. Poderiam abrir mão. Vamos deixar ele mergulhar agora aqui para ser curado? Não. As pessoas pensavam em si mesmas. Jesus, vendo, disse: levanta-te, toma a tua maca e anda. E ele foi curado. Depois de um tempo ele aparece e Jesus diz para ele: não pequem mais para que não te suceda coisa pior. Jesus curou, mas não foi complacente. Jesus teve misericórdia, mas disse para não pecar mais. A mesma coisa ele disse para a mulher adúltera, que foi colocado e foi exposta publicamente. Esqueceram de levar o homem porque o pecado era para ambos, o pecado de adultério, a condenação era o apedrejamento, então teria que estar ali o homem e a mulher. Mas as pessoas que levaram a mulher estavam muito mais preocupadas em pegar Jesus. A intenção era surpreender Jesus. E ele começa a escrever no chão alguma coisa, e as pessoas inconformadas, e Jesus fala para elas: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos começaram a largar suas pedras no chão e foram todos embora, e ficou ele e a mulher. E o que ele disse para a mulher? Vai e não peques mais. Misericórdia é isso. Bem-aventurado aqueles que têm misericórdia. O nosso Deus é misericordioso, e os seus discípulos e discípulas
os seus servos e servas que realmente guardam a palavra são bem-aventurados, porque conseguem também agir com misericórdia, baseado na ação do Espírito Santo que habita em nós. Por isso somos bem-aventurados. Com todas essas bem-aventuranças, todas essas que nós lemos, porque nós somos humildes de espírito, porque nós choramos e somos consolados, porque a nossa fome e sede de justiça foi satisfeita com a crucificação de Jesus, porque nós alcançamos a misericórdia de Deus e também vamos agir com misericórdia. Devemos abrir mão muitas vezes do nosso conforto para agir com misericórdia. Que nós possamos viver assim e realmente sermos discípulos felizes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma alegria termos comunhão um com os outros, manifestarmos o amor através de palavras e também de ações, através de um olhar, de um abraço, de um toque. Que essa semana a gente possa se colocar no lugar do outro e ter esta misericórdia. Amém? Oremos. Pai eterno, obrigado por Tua palavra, que é viva e é eficaz, que toca fundo no nosso coração ou na nossa mente, que nos conforta, que nos alegra, mas também nos confronta para a nossa edificação, porque a Tua igreja é corpo do Teu Filho Jesus Cristo. E Ele é o cabeça, Ele é o líder. E Ele é o Senhor das nossas vidas. E queremos, Senhor, realmente aprender a cada dia o que é misericórdia. Queremos aprender cada dia o que é ser perfeito, como é perfeito o Senhor, Deus Santo. Nos ajuda, Senhor, com o Teu Santo Espírito que habita em nós. E Te louvamos e Te agradecemos por Sua maravilhosa graça em Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e que a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com você agora e para todo sempre. Amém.